Fala, meu lindo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre uma obra de arte que normalmente quem entende é o artista que fez. Fique comigo até o final, vamos orar juntos. Mas antes de tudo, eu quero te pedir um favor. Antes de começar o vídeo, curta essa mensagem, comente, compartilhe, mande para todo mundo. Isso ajuda a palavra a ir mais longe, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu espero você toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 20. Diz a palavra: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ai, meu Deus, a gente é terrível, irmão. A gente tem problema na casinha às vezes, sabe? Você já viu como nós somos? Como nós somos implicantes? Como nós colocamos defeito em tudo? Como nós não aceitamos as verdades? Como nós sempre tentamos dar o nosso jeito? E como nós tentamos dar o nosso jeito no jeito que é o certo, que é o de Jesus? Como nós tentamos alterar uma verdade, muitas das vezes, para que ela seja o reflexo da nossa vontade, ao invés da palavra de Deus sobre nós. Você já parou para pensar que todas as vezes, ou na maioria delas, que nós ouvimos algo da parte do Senhor, nós queremos adaptar da melhor forma, para que seja só bom, mas que não seja nenhuma aresta parada em nós? Então, quando esse texto de Romanos ele surge dizendo: quem és tu, homem, que replicas ao Senhor, ao Criador? Nós, como criaturas, tentando replicar ao Criador, ou nós, como obra, tentando replicar ao artista, dos planos, dos projetos, daquilo que é a verdade imutável. Nós, debaixo de tudo, ou às vezes nós nem somos a obra, mas estamos sendo alvos da obra, tentando criticar o que está acontecendo. Veja, eu me lembro que uma vez foi no nosso colégio, na época que eu estudava no ensino fundamental. Eu me lembro que foi uma empresa que levou um equipamento, uma maquininha, que você colocava um fio de lã de tricô, e os quadrinhos tinham vários quadrados, e esses quadrados indicavam aonde você devia colocar aquela agulha. Então, aonde você colocava aquela agulha ficava a linha, e aonde ficava a linha formava um desenho. E aquele desenho de cima era uma coisa, de baixo era outra totalmente diferente. De cima, porque você conhecia o projeto e sabia aonde você estava colocando a linha, você já via o que iria se formar. Mas quem estava abaixo, ou se você olhasse aquela tela de baixo para cima, você não entendia nada. E sabe, eu me lembro que eu cheguei para meu pai e falei: pai, eles estão vendendo isso no colégio, é muito legal. Na época eu acho que era uns R$20 o kit. E meu pai não deixou eu comprar, falou que era muito caro. E tudo bem, eu não comprei. Mas eu me lembro que alguns anos depois eu ouvi uma história daquela tela de tricô, que eu tive a oportunidade de ter, mas não tive porque meu pai não comprou. E a história era um artista trabalhando, e uma criança que de baixo para cima ficava questionando o pai: o que está acontecendo? Me mostra logo. E o pai, no caso aqui o artista, não mostrava para o filho o que ele estava fazendo. Só que nesse de não mostrar o que estava acontecendo, o filho que estava embaixo começou a ficar impaciente e começou a reclamar, dizendo: isso é ridículo, isso é horrível, é uma coisa ridícula, não dá para ver nada, é muita cor.
e o pai trocava a linha e continuava trabalhando, e o filho embaixo, meu, o que você não tem nada a ver, não tem nexo, não dá para entender nada, o que está acontecendo? Sabe, indignado, o menino não parava de questionar o pai e dizer, me deixa eu ver, ou então faz direito. Sabe, essa sensação ela é nossa. Existe um Deus que trabalha por nós, existe um Deus que está fazendo coisas extraordinárias, existe um Deus que está trabalhando por você nesse exato momento, e coisas extraordinárias estão acontecendo, só que talvez os teus olhos enxergam rabiscos de baixo para cima, e a sua impaciência está incomodando o Senhor, está te atrasando de ver o que está sendo feito. Essa impaciência de dizer eu quero ver, ou tá ruim demais. Sabe, isso acontece em todas, em várias áreas da vida. Não sei se você já viu aqueles homens que desenham em pisos no chão. Não sei se na sua cidade você já viu isso, mas é um rapaz que fica com vários sprays de tinta, com um pedaço de piso, ele faz várias coisas, e fogo, e pintura, e você diz, nossa, que nada a ver. Aí de repente ele faz isso aqui, ó. Aí você faz, oh! Como é que ele consegue? Bom, ele é o artista. Como é que pode? É que ele sabe o que está fazendo. Eu quero que você entenda, Deus sabe o que está fazendo na sua vida, Deus sabe como fazer as coisas na sua história, Deus sabe como resolver, Deus sabe como responder cada dúvida do teu coração, mas enquanto os teus olhos carnais não enxergam, a sua fé tem que dar espaço para Deus trabalhar, a sua fé tem que dar espaço para Deus completar a obra, a sua fé tem que fazer você muitas das vezes calar a boca. E deixar Deus fazer. O que nós mais enxergamos é gente questionando Deus, blasfemando contra o Senhor. Deus não responde, Deus não fala comigo, Deus não fala com todo mundo, mas não fala comigo. Você só está vendo aquilo que está pronto na vida dos outros, mas não está vendo que na tua história também está acontecendo alguma coisa. Só que está acontecendo assim, ó. Meu lindo, eu quero que você entenda que o que Deus está fazendo na sua vida, isso é profético para você. Os teus olhos não estão enxergando porque você ainda está vendo de outra posição. Você ainda está como espectador. Você ainda está olhando de baixo para cima. Sabe, eu acho extraordinário a história do menino, porque o pai está fazendo e o filho está impaciente. O pai está trabalhando e o filho está impaciente. Mas a hora que o pai diz para o filho, acabei, está pronto, sabe? Olha que coisa. Aí, irmão, às vezes, porque a gente encheu tanto a paciência no processo, porque a gente se desgastou tanto no processo, não tem mais o brilho de olhar. Porque às vezes a gente já está tão ferido, porque nós mesmos ficamos nos ferindo. Sabe, eu me lembro quando eu comprei um apartamento na planta. O primeiro apartamento que eu e minha esposa compramos era um apartamento de 46 metros quadrados. Era, sabe, o sonho da nossa vida. E eu me lembro que na época a gente fazia faculdade e o caminho da faculdade passava na frente do apartamento. Que agonia, irmão. A gente sabia quantos tijolos tinha em cada parede. Que a gente passava todo dia na frente e parava lá. Olha, eu acho que hoje eles não trabalharam não. Mas o que eu não via é porque tinha um muro na minha frente. E demorou alguns meses para aparecer uma parede. Só que durante todos aqueles meses tinha um fundamento acontecendo por trás dos muros que os meus olhos não estavam enxergando.
Meu lindo, tem muita coisa por trás do muro acontecendo na sua vida, que Deus está fazendo exatamente agora, mas esse muro não impede, não deixa você ver. Mas meus lindos, daqui a pouco a obra sai do fundamento e as paredes começarão a surgir, e você verá que aquilo que Deus está fazendo não é para um tempo, não é para um dia, é para uma estação inteira. Por isso que às vezes os teus olhos não estão enxergando agora. Irmão, mas eu tive que fazer uma coisa. Falei para minha esposa: fazer o seguinte, amor, nós vamos mudar o caminho da faculdade. Nós não vamos passar mais aqui, que eu tô impaciente. Toda vida eu passo, eu olho e parece que a obra estão tirando tijolo. Só que não era só um bloco, eram 5 blocos de apartamento. E às vezes os meus olhos só viam o primeiro e não enxergavam o último. O que Deus faz também é assim, Deus faz completo. Deus não deixa nada inacabado, Deus não deixa nada por fazer. Agora, eu mudei a rota. Mudei a rota e falei: vamos passar mais aqui não, muita aflição. Falei para minha esposa: vamos passar uma vez por mês. Uma vez por mês a gente passava lá na frente. Irmão, que alegria quando a gente passava lá na frente. Ele falava: mas deve estar trabalhando 24 horas esse povo, que é muito rápido. Você percebe que a forma com que a gente analisa determina a velocidade que a gente enxerga todas as coisas? Já parou para pensar que se você confiasse mais no Senhor, você reclamaria muito menos e incomodaria muito menos o trabalho do Senhor na sua vida? E já parou para pensar que quanto mais confiança no Senhor você tem, menos você fica olhando para aquilo que Ele está fazendo, porque crê que aquilo que Ele está fazendo é perfeito? O pai terminou a obra e disse para o filho: quer ver, filho? Quero ver. Então vem no colo do pai. Aí ele pegou o menino, colocou no colo e mostrou para o filho. Aí o filho olhou e disse: sou eu, é a minha foto. O pai fez a foto do filho de tricô. Aí o filho olhou e disse: mas é lindo. Aí o pai disse: era você o tempo todo. Só que o que deixava feio era a posição que você estava olhando e a sua impaciência. Meu lindo, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a Bíblia vai falar sobre confiança. E quando a Bíblia fala sobre confiança, essa palavra já é a cura para uma outra problemática: a impaciência, ou o que nós chamamos de ansiedade. Todos os dias alguém me chama dizendo: eu tenho muito problema com ansiedade. Eu sou muito ansioso. Eu como todos os meus dedos, a ponta dos unhas eu como tudo. Eu sou muito ansioso. Como resolver? A resposta é simples: confie no Senhor. Ansiedade é falta de fé. A ansiedade é falta de confiança. A ansiedade é impaciência. Impaciência porque você não crê que o tempo de Deus é perfeito e é melhor do que o seu. Não quer ser ansioso? Não quer ser impaciente? Confia no Senhor. Entrega nas mãos dEle e descansa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez você não está enxergando agora. E eu já vivi isso muito na minha vida, de não enxergar agora. E eu confesso para você, eu estou vivendo na minha vida isso hoje de novo.
Ai, a gente não precisava falar tudo, né? Mas a gente eita. A gente está vivendo isso exatamente agora. Deus tem falado o que está fazendo. Deus tem usado profetas para dizer que está acontecendo. E o nosso coração há uma tempestade, porque nós queremos ver. Mas como aquilo que eu falo para você é Deus também falando comigo, eu vou parar de falar. Eu vou me calar também. Jesus, eu descanso. Jesus, eu descanso agora. Eu entrego agora a ansiedade. Eu derramo aos teus pés agora, Senhor, o meu desejo de ver. Senhor, eu não vou interromper o processo. Eu não vou colocar as mãos aonde eu não devo colocar. Eu não vou me levantar aonde eu não devo estar de pé. Eu não vou andar enquanto o Senhor não mandar andar. Deus, eu estou aqui. Tu és o artista. Tu és o dono. Tu és. Tu faz, e os nossos olhos, nós queremos ver, mas agora entendemos. Pode fazer, pode terminar. Eu confio, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito.